Olá pessoal, no Confloss na veia. Aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho e lembrando as conferências Floss de 2025. Sou DevCon, Confloss e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão, aqui dentro do descritivo. De novo, desse vídeo você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Então, pessoal, hoje eu vou tentar falar por que eu gosto de trabalhar com open source. Para começar a falar um pouco sobre mim, eu sou o Matheus, e agradecer de novo ao Galvão pela oportunidade de estar aqui no evento. Eu sou muito fã de videogames, queria ressaltar isso porque foi até, eu acho, que o motivo principal de eu ter entrado na área de programação. Eu gosto de outras coisas como basquete, que eu assisto sempre que eu posso, Yu-Gi-Oh!, Star Wars, outras coisas nerds, então eu gosto de bastante coisa. Eu sou formado em matemática, mas, como eu falei, o videogame me influenciou a querer entrar na área. Quando eu terminei o terceiro ano do ensino médio, eu pensei assim comigo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de jogar videogame, então eu devia trabalhar com isso. Eu sei ser desenvolvedor de jogos, mas eu fui olhar o currículo assim do curso e falei, não sei não, acho que eu não vou dar certo nisso, não tem as qualidades que precisa. Então, esse meu medo, assim, me fez acabar escolhendo matemática, que foi sempre uma matéria que eu tive mais facilidade na escola, mas spoiler, matemática da faculdade não tem nada a ver com a matemática do colégio, então foi um curso difícil. Mas foi bom, eu vi programação desde o início lá, então foi uma coisa boa. E também vou deixar claro aqui que a faculdade é um lugar para aprender, então esse meu visão de medo assim, que eu tive no início não é uma coisa certa. Então, caso você se depare com isso, não tenha medo de tentar coisas novas. Eu codo desde 2014, quando eu entrei na graduação de matemática. E atualmente eu sou engenheiro de software na Red Hat, que é como me proporciona a trabalhar com open source. De coisas que eu gosto relacionadas à área, eu gosto de automatizar tarefas e sempre melhorar a qualidade do código com que eu trabalho. Eu já trabalhei com JavaScript, com Python, que é a minha linguagem favorita, e atualmente eu trabalho com Go. Eu não gosto muito, para ser sincero, e com Kubernetes, que eu acho legal. Então, para começar, eu queria falar como é um pouco o meu dia a dia trabalhando com open source. Para começar, não tem muita diferença, não. Eu já trabalhei em outras duas empresas antes de entrar na Red Hat e o meu dia de trabalho é muito parecido com como era antigamente. Então, eu abro e reviso PRs, eu abro e reviso issues, eu participo de reuniões voltadas a metodologias ágeis. Então, tudo isso é muito parecido com aquilo que é numa empresa normal. A maior diferença mesmo é a visibilidade. Então, tudo que, a maioria das coisas que eu faço, para não dizer tudo, é muito visível a todo público. Um exemplo, eu trabalho no GitHub e com a minha conta pessoal. Então, eu já trabalhei com o GitHub em outra empresa de código fechado, mas no caso eu trabalhava com a conta GitHub da empresa e em repositórios privados. Então, era uma dinâmica totalmente diferente. Que eu coloquei como, para exemplificar isso, um print das minhas contribuições desse ano. É muito bom, assim, gratificante ver o GitHub verdinho, mas também queria ressaltar que não tente focar nisso. Por exemplo, os dias mais verdes costumam ser os dias que eu menos trabalhei, os dias menos verdes, os dias que eu mais trabalhei. Então, essa métrica de contar contribuições eu não acho tão válida do GitHub, mas que é legal, é. E outra coisa que eu acho legal nessa questão de ser aberto, ser visível, é a questão de pedir ajuda. Eu sempre que dá um problema, acho que a primeira coisa que eu faço é dar um Google aí no Stack Overflow para ver o que ele quer dizer para mim. Se eu tenho uma resposta clara, eu já consigo resolver o problema. Minha segunda tentativa costuma ser perguntar para meus colegas do trabalho. E se não dá certo, a minha terceira tentativa é perguntar para meus amigos. E essa minha estratégia assim, eu faço desde sempre, desde quando eu trabalhava em empresa de código fechado. Só que nesse caso, como eu tinha acordos de confidencialidade e essas coisas, por exemplo, quando eu mandava um código, eu tinha que mascarar regras de negócio, não podia ser uma coisa assim que eu poderia mandar para qualquer um de livre-arbítrio. Hoje não, hoje se eu quero uma ajuda em alguma coisa para um amigo, eu posso mandar simplesmente um link ali do arquivo que eu estou trabalhando ou do PR com que eu estou trabalhando. Então isso fica muito mais fácil.
Agora eu quero falar um pouco de como dá para a gente usar o open source para melhorar nossos projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Para começar, eu vou usar um exemplo de um repositório meu, o Docker Image Poetry. Então, para dar um contexto, isso é uma imagem em Docker que eu criei, que tem o Poetry. O que é o Poetry? Como eu falei, eu gosto de Python. No mundo Python, o workflow normal que você faria trabalhando com Python, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai começar um projeto em Django. Então, a primeira coisa, eu vou lá dar um pip install Django e coloco no meu requirements.txt a dependência do Django. Nesse processo, quando eu for, algum outro desenvolvedor for rodar esse projeto, por exemplo, semana que vem, a minha CI for rodar esse projeto no dia seguinte, pode ser que quando ele rode, a versão do Django que ele está usando seja diferente. Porque eu não falei, é o Django 3.0, eu falei que é dependência de Django. Então, isso é uma coisa que pode ser perigoso, que pode quebrar a sua pipeline do nada, você achando que é um bug que você introduziu no código que você está trabalhando, mas na verdade é só uma dependência que atualizou e você não ficou sabendo. Então, trabalhar com as versões fixadas, eu acho que é um negócio que eu gosto bastante. E o Poetry proporciona isso. O Poetry é um gerenciador de pacotes do Python, de terceira parte, um third party. Que ele faz? Ele tanto deixa as versões fixadas, tanto deixa as suas dependências mais seguras, que ele coloca hash nas dependências. Hash seria, por exemplo, o Django, quando eu vou puxar ele do PyPI, ele vai verificar com esse hash que eu tenho se é o mesmo, se for ele baixo, e se caso, por exemplo, alguém conseguiu infectar uma versão do Django com código malicioso, ele vai ver que o hash não bate, e você não vai baixar esse código malicioso na sua máquina. E a coisa que eu acho melhor assim, do Poetry é que você não precisa, os outros desenvolvedores não precisam usar o Poetry se eles não quiserem. Você consegue gerar um requirements.txt a partir dos arquivos de configurações dele, que é o Poetry Lock e o PyProject.ml. Claro que se um desenvolvedor quiser atualizar alguma versão que um projeto que é configurado com Poetry, aí ele precisa do Poetry para isso. E qual que é a história por trás desse repositório? Uma coisa que eu gosto também nos meus projetos é ter a habilidade de tanto poder rodar o projeto com as ferramentas na máquina, então no caso do Python, eu tenho Python na minha máquina, ou tanto só utilizar containers. Então, sem precisar ter nenhuma dependência do projeto, apenas o Docker ou o Postman instalado, por exemplo, e eu consigo rodar aquele projeto de forma fácil, tendo apenas uma dependência na minha máquina. E com isso, sempre que eu fazia um projeto Python, eu acabava criando um Dockerfile que tinha, sempre lá, primeira linha, instala o Poetry para mim, instala o Poetry para mim. Então, eu fui vendo isso, e eu falei, poxa, é meio repetitivo, não queria ficar repetindo código assim. O que eu posso fazer? Aí eu pensei em criar esse projeto para remover essa duplicação. Então, a ideia aqui era eu criar uma imagem, puxar para o Docker Hub, e em vez, por exemplo, de eu puxar minhas imagens base na hora de criar meu container de desenvolvimento, era puxar essa imagem do Matheus Poitras, vamos dizer assim, e aí eu já teria essa etapa concluída. E aí, passou o tempo, resolveu o meu problema, como eu falei, só que eu pensei, sei lá, semana passada lançou uma nova versão do Python, será que eu deveria atualizar minha imagem? Acho que vai. Eu fui lá, atualizei minha imagem na mão, lançou uma nova versão do Poetry, deixa eu atualizar minha imagem de novo. Eu comecei a pensar, poxa, eu faço essas atualizações de vez em quando eu lembro, quando eu tenho tempo, será que dá para melhorar esse meu fluxo, dá para automatizar esse processo? E a resposta que eu tive foi através do repositório da imagem oficial de Python do Docker, que fica no GitHub. Então, que eles faziam isso. O processo todos deles é automatizado. Quando lançam uma nova versão do Python, eles vão lá, criam novas tags, novo código e puxa para o Docker Hub. Então, o que eu fiz foi estudar esse projeto e aplicar isso ao meu projeto. Então, basicamente, o que eu fiz foi tirar a ideia de templates que eles têm. Não sei se dá para ver ali do print que eu tirei, mas lá na base do repositório tem um Dockerfile Linux template. Então, usei aquele. No meu caso, eu tinha duas variações. Eu usava o Bullseye e o Bullseye Slim para criar minhas imagens. E também, na hora da pipeline deles, eles geravam várias pipelines para uma para cada tag que eles iam enviar. Então, também tem que utilizar a nomenclatura base da imagem dele para mim. Então, basicamente, o que eu fiz foi adicionar no início a versão do Poetry mais a versão normal que a imagem Python já tinha e usar esse estilo de pipeline deles para o meu projeto e automatizar por completo. E aí, para trigar esse job, eu rodava todo dia às 3 da manhã, tá? Pipeline do meu projeto, no caso,
para verificar se no dia anterior tinha havido algum release novo do Poetry ou do Python. Se sim, ele trigava a pipeline e mandava as novas imagens já para o Docker Hub com, no máximo, 24 horas de delay. Então, isso eu achei muito legal, essa solução que eu consegui achar nesse projeto. Se vocês olharem esse projeto, o meu, no caso, está desativado porque eu acabei esbarrando no limite do GitHub Actions, que acho que no momento estava com 300 tags e eu não posso rodar 300 GitHub Actions ao mesmo tempo, então acabei desativando quando tive uma ideia para solucionar esse meu problema. Próximo exemplo que eu quero dar é relacionado ao Linux. Como eu falei, eu venho da matemática, demorei assim, um tempo para fazer a migração diária. Eu comecei a minha migração diária em 2020 e só em 2020 eu comecei a usar Linux. E uma coisa que eu notei diferente era que, por exemplo, quando eu ia atualizar o Linux, o Windows, desculpa, a coisa que eu fazia era apertar um botão de atualizar, esperar um tempo e atualizar. Pronto. No Linux, o que eu vi e entendi foi que é melhor você desinstalar a versão anterior que você tem e instalar a versão nova para evitar problemas de compatibilidade. E tudo bem, o processo não é tão difícil, então não tem problema. Só que porém, faz de conta minha máquina, fui lá, configurei o VS Code, coloquei todas as extensões que eu queria, deixei a setting do jeito que eu queria, botei meus atalhos. Quando eu fizer esse processo de desinstalar e instalar a nova versão, eu perdi o VS Code, todas as configurações que eu fiz nele. E um amigo meu, César, ele notou esse problema. O que ele fez foi que sempre que ele instalava a nova versão para atualizar o Linux dele, ele rodava esse script para instalar coisas que ele já havia perdido. Então, o script que ele faz é tipo deixar o seu computador na máquina que ele estava, então pronto para trabalhar. Então, de exemplo que ele faz, ele instala o Spotify, o Node, o PyEnv, que é um gerenciador de Python na máquina, e o VS Code. E também configura ele do jeito que ele está. No caso, essa base de dados que ele usa para configurar o VS Code do jeito que ele estava, o que eu faço é fazer um dump dessas configurações que ele tem. Você pode usar o binário do VS Code, que é o code, para fazer isso, e eu guardo isso no Git lá no GitHub. Então, sempre que ele roda, ele confere o que está no meu GitHub atualmente e atualiza o VS Code quando está instalando com aquelas configurações. Próximo último exemplo que eu quero dar é esse Python Project Template, que é um modelo de projeto Python que eu criei, que é basicamente assim, em vez de eu começar um projeto do zero, eu começo assim. E aí ele já vai ter algumas coisas por default nele. Então, desafio técnico para alguma empresa e vou usar Python. Talvez eu tenha que fazer todo aquele processo que eu faço, por exemplo, quero adicionar um linter, quero adicionar checagem de tipagem. Então, isso já vem tudo ali para mim. Então, isso já me ajuda a não perder tempo, vamos dizer assim. E o que eu gosto nesse projeto, aqui, em tese, não tem um projeto por trás que me ajudou a criar ele. Foram vários projetos, várias experiências. As minhas experiências da matemática eu tentei colocar aqui. Então, para dar um exemplo, para dizer que realmente foi o pessoal que me ajudou isso, uma das coisas que ele faz é a esteira de deploy dele. Quando você merge um PR, ele automaticamente faz um commit em cima daquele seu merge, atualizando o changelog com uma linha que contém o título do PR mais o autor do PR. Então, nem os desenvolvedores, nem os mantenedores precisam se preocupar em deixar o changelog atualizado, porque isso é trabalho da esteira de deploy contínuo. E essa automatização eu tirei do projeto do FastAPI. Tem várias outras coisas que eu tirei ao longo dos anos de outros projetos que eu vi, poxa, isso aqui é muito legal, tem que colocar lá. Não vai dar para citar todos, que eu também não lembro de onde eu tirei todas as ideias, mas tentei juntar tudo que eu fui vendo e colocando ali. E ainda tem coisas que eu quero colocar mais, um exemplo de algo que eu já tenho até utilizado em alguns projetos que eu não coloquei ainda, é um checador de ortografia. Isso eu já tenho utilizando os projetos, mas ainda não tem configurado aqui no meu template. Para dizer um pouquinho do template que ele tem, de coisas principais que eu acho legal, ele tem 3 linters, um voltado ao código Python, um voltado a códigos Shell e um voltado a Dockerfiles. Tem 2 formatadores de código, um voltado a código Python e um voltado a arquivos em gerais. Tem uma
CLI, uma interface de comando para auxiliar no desenvolvimento. Então, por exemplo, eu vou rodar o meu linter. Qual que é o nome do linter? Qual que é o binário do linter? Você precisa fazer isso, ele dá um dev lint, ele faz isso. Então, tipo um makefile. O que mais eu gostaria de chamar a atenção? Tem 3 esteiras de pipelines, que seria a CI, né, que é a integração contínua. Então, sempre que alguém abre um PR, ele vai rodar todas as métricas de qualidade do projeto, então testes, tipagem, linters, formatador de código, vulnerabilidade de segurança, e checar se a documentação está sendo gerada com sucesso. A CD de deploy contínuo, que vai fazer o changelog, como eu dei de exemplo no início, e também enviar essa documentação para o GitHub Pages. E também tem o pré-commit. Se o desenvolvedor quiser habilitar essa opção, sempre que ele for commitar algo localmente, antes do commit ele vai rodar as regras do pré-commit, que, por exemplo, nesse caso eu configurei para ser a mesma coisa da CI, então ela dá teste lá, linter e tudo mais. Se passar, beleza, se não, ele não vai deixar commitar e falar, tá, ainda os testes não estão passando, por exemplo. Arruma isso antes de commitar essas mudanças. E acho que é isso que eu queria falar em relação a isso. Então, prosseguindo, agora eu quero dar alguns exemplos de como a gente pode usar o open source para crescer na carreira. Primeiro exemplo é o Comandoma com outro repositório meu. Isso aqui basicamente é um bloco de notas gigante meu que eu fui colocando comandos assim que eu ia usando durante o dia. Eu falei, poxa, isso aqui parece importante, eu não quero esquecer como é que faz isso. Hoje em dia, não sei se eu faria isso, porque, por exemplo, como eu falei, agora eu estou mais acostumado com Linux, mais acostumado com Shell. Uma coisa que, por exemplo, a minha Shell que eu uso hoje em dia é o ZSH com O mais SH, então ele tem um autocomplete. Então, só de eu digitar alguma coisa assim, por exemplo, Git rebase, como é que faz mesmo? Ele já vai autocompletar para mim, eu consigo lembrar como é que é isso, e também posso dar um history pipe grep para lembrar as coisas que eu estava digitando. Mas isso no início do carreira eu acho que foi bem benéfico para mim, porque, por exemplo, como eu falei, vim da matemática e, apesar de eu já estar codando desde do início da graduação, tinha coisas que eu nunca tinha visto na matemática, como containers e Git. Então, em 2020 eu tive que aprender o Git rapidinho para poder me adequar ali ao mercado de trabalho. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade era fazer o Git rebase. Eu nunca lembrava, peraí, qual que eu passo agora? Faz esse aqui, aí tem que resolver o conflito, aí abre o nano. Então, eu anotei isso bem detalhado ali nos meus comandos Git para não esquecer. E isso me ajudou a fixar o conteúdo na cabeça, né? E eu acho que foi o mais importante para mim, foi que, às vezes, algum colega meu do trabalho perguntou, como é que você faz isso, Matheus? Aí eu falei, eu anotei aqui. Então, mandava o link lá do meu repositório. Então, isso ajudava eu ajudar as outras pessoas do meu trabalho e ajudar as pessoas dentro da empresa é uma ótima forma de fazer você crescer. Mostra que você está ensinando isso. Né? Acho que é a melhor forma de mostrar que você sabe alguma coisa. E aí eu deixei como repositório público, então isso me ajudou a poder ter esse mais fácil de compartilhar informação, né? Que muitas vezes eu estava no meu trabalho no computador da empresa, não estava nem logado no meu GitHub, mas eu conseguia compartilhar essa informação por esse público. Outro exemplo que eu vou dar é esse algoritmo. Isso aqui é uma brincadeira de palavra que é algoritmo com ritmo musical. Basicamente, isso aqui seria um dump de algoritmos escritos em Python, e eu acho que, na verdade, só tem um, que é o de permutação. Isso aqui eu acho que é uma coisa que é mais comum, assim, de vocês verem de dicas da área de programação, mas, basicamente, por exemplo, um exemplo que eu já vi as pessoas indicarem é um Renzo do Python Pro. Então, tem empresas que pedem, você tem que resolver implementar 3 algoritmos aqui nessa entrevista técnica. Então, se você já tiver feito isso antes, fica muito mais fácil você implementar na hora. No caso aqui, o que aconteceu foi a primeira vez que eu tentei entrar na Red Hat, me perguntaram na entrevista técnica para fazer esse algoritmo de permutação e eu não sabia. Aí eu rodei. E eu fiquei irritado que era bem simples. Basicamente, era fazer um for dentro com recursividade. Então, saí da entrevista, fui logo olhar como é que fazia, implementar tal. E aí acabou que eu não passei na primeira vez que eu tentei lá na Red Hat, mas mesmo eu não passando, eu não consegui tirar algo de bom dessa experiência de entrevista. Então, acho que é importante ser sempre que for fazer algo de entrevista técnica, de processo seletivo, tenta tirar algo de bom disso, mesmo que você não consiga o sim que você está buscando.
Então, acho que esse o recado mais importante que eu queria passar em relação a esse projeto. O próximo é o Docker Stuff. Aqui, na verdade, eu poderia mudar o nome, é um Container Storage. Isso aqui não tem nada relacionado totalmente ao Docker. Então, só coisas relacionadas ao container, eu posso rodar tudo que está aqui de exemplo no Podman. Aqui, esse projeto foi muito importante para eu conseguir o meu emprego atual na Red Hat. Então, por exemplo, aqui eu tentei colocar assuntos que eu mais ou menos entendia de container, mas eu falava assim, tá, mas como é que é mesmo? Então, para fixar de vez aquele conteúdo na minha cabeça, que era, acho que é pouca coisa, se eu não me engano, são montagem multi-estágio, contexto de build e camadas. Aí depois que eu escrevi isso na mão, eu falei, finalmente eu consigo fixar a informação. Isso é importante porque no emprego atual, entrevista do emprego atual, o meu chefe estava fazendo na época, a vaga era para Python e Kubernetes. Python eu sabia, mas Kubernetes eu nunca tinha trabalhado. Só que container, eu sempre trabalhei desde o início, lá em 2020, desde o meu primeiro emprego, eu achava interessante, como eu falei, uma coisa que eu nunca tinha visto na matemática, então eu queria aprender mais. Os que eu mais consumi e mais me ajudou a escrever esse material é o da Linux Tips, com o Jefferson. Tem um canal no YouTube que fala tanto de Kubernetes quanto de container, de vários outros assuntos, e também tem uma plataforma de estudos paga. Então, através desse conteúdo gratuito que o Jefferson produz, eu consegui criar essa base para conseguir meu emprego. Porque aí meu chefe sabia que eu não, falei para ele que eu não sabia Kubernetes, e ele falou, tá, tudo bem, você não precisa saber, você pode aprender durante o emprego, mas você tem que saber o básico, o elemento básico do Kubernetes, que é os containers. E aí, nessa parte, eu gabaritei e consegui minha vaga. Então, o conteúdo que o Jefferson e outras pessoas produzem de forma gratuita me ajudou a conseguir meu emprego atual. E também queria deixar um agradecimento também ao Gomex, outro que fala sobre containers. Acho que foi o primeiro livro que eu li sobre containers, foi o dele. Então, acho que era isso em relação a containers. Como eu falei ali também anteriormente naquela exemplo da vez que eu não consegui um emprego, é interessante você tentar tirar algo de bom mesmo dessas experiências e processos que você não consegue a vaga. Então, uma coisa que eu sempre fazia era perguntar o RH ou com a pessoa que eu tinha de contato lá quando estava fazendo o processo ativo, posso colocar o desafio técnico no meu GitHub? E a maioria das vezes a resposta era sim. Eles só pediam assim, não, só coloca um nome que não seja tipo resposta da solução da empresa tal. Coloca um nome mais genérico, que não tem problema, você deixa até como aberto no seu GitHub. Então você vai criando algo para mostrar para as outras pessoas no seu próprio GitHub. Acho que isso é importante também. Aqui como exemplo eu coloquei o meu site pessoal. Então, como dica também, você pode criar um site gratuito no GitHub através do GitHub Pages. Claro que em pesquisa, né? Então, não pode ser um site qualquer, tem que ser um site estático e tem que seguir as normas do GitHub. Mas para algo assim, para fazer tipo um blog ou algo só para se promover, funciona bastante. Agora, acho que é a parte mais importante, sim, a parte de comunidade. Hoje a gente está aqui, por exemplo, não foi por causa de não foi um código que trouxe a gente aqui, foi o Anderson, o Gavão, todos que participaram da organização da Confloss que trouxeram a gente para se encontrar aqui. Então, ter esse contato com a comunidade é muito importante. Inclusive, eu moro aqui em Florianópolis, eu costumo ir muito na Python Floripa, e lá eu consegui meu primeiro emprego na área de programação. Um dos organizadores do partido, meu amigo Rafael Calisto, ele anunciou que a empresa dele estava com uma vaga em aberto na época. Eu me candidatei, ele me indicou e deu tudo certo. Então, para eu participar de um evento, eu consegui o network que eu precisava para conseguir meu primeiro emprego. Então, acho que esse contato que a gente tem da comunidade é muito importante assim, para a gente conseguir crescer na carreira. Então, assim, acho que a minha dica principal nisso é se agarra na comunidade, faça networking, isso vai te levar muito longe. Palestrar também, não sei se vocês repararam, mas eu sou super tímido, isso ajuda a tirar a timidez, apesar de até hoje não tirou a minha,
mas acho que é bom e também pode dar um holofote. No meu caso, meu segundo emprego, eu estava palestrando na Python Sul, estava desempregado, e acho que para eu palestrar lá, falar, mostrar um pouquinho do que eu sabia, no caso, naquela época, acho que eu falei sobre aquele projeto template meu de Python, e falei com mais profundidade, cada aspecto dele, porque eu botei cada aspecto daquilo lá, ajudou a mostrar o que eu sabia, e eu consegui meu segundo emprego ali naquele evento. Então, novamente, comunidade, eventos, muito importante para a gente conseguir crescer. E fazer parte da comunidade. Por exemplo, como exemplo aqui do mais que eu conheço aqui de Florianópolis, a Python Floripa acontece mais assim pelo Telegram. Então, o pessoal conversa bastante pelo Telegram. Então, se você puder participar assim, mais da comunidade, acho que é interessante para você ficar mais atento às novidades, mais atento às oportunidades e se engajar mais. Então, e aí, citando novamente o meu emprego atual, acho que deve muito a isso. Para contar a história todinha, assim, um amigo meu, eu comentei com ele, não estou muito satisfeito com o meu emprego atual, tal, queria algo diferente. Ele falou, beleza. Passou um tempo, ele me mandou um tweet do Bruno Rocha. O Bruno Rocha é um pythonista famoso, trabalha no Red Hat, e ele falou, tem uma vaca na empresa. E aí eu tentei, foi essa primeira vez que eu tentei e eu não consegui. Só que aí foi quando eu conheci a Red Hat, eu falei, poxa, parece uma empresa legal, vou tentar, eu gostei. E aí fui tentando, e aí como eu falei, nesse meio tempo eu fui estudando mais Linux, mais containers, e através do conteúdo ali do Jefferson, por exemplo, eu consegui a base que eu precisava para entrar no meu emprego atual. Então, tudo isso ao redor da comunidade me proporcionou o emprego que eu estou hoje. Então, sou muito grato à comunidade, queria fazer esse agradecimento aqui novamente. Dá alguns exemplos de livros em curso para estudar, como eu falei, o Jefferson Gomes, e tem inúmeros outros, eu vou citar só alguns que eu conheço, que eu já li, assim, mas, sim, poderia ficar, acho que aparece tudo só citando ótimos exemplos. Então, para começar, eu vou citar o TDD com Python, esse primeiro link. Eu li esse livro e achei, assim, muito bom, achei que abriu minha mente para testes, eu utilizo bastante conhecimento dele hoje em dia, assim, uma parte que eu trabalho bastante no meu projeto é melhorar os testes de ponta a ponta do nosso operador de Kubernetes. Então, um livro gratuito. E eu gostei tanto do livro que eu comprei, tem a versão física dele. E isso é uma forma de você poder também ajudar o open source, né? Se não pudesse financeiramente, que seja divulgando. Então, por exemplo, dando estrelinha para aquele projeto que você gosta. Isso é uma forma, assim, de conseguir dar uma visão e aquelas pessoas que estão naquele trabalho conseguirem crescer naquilo. Outro, acho que é um bem famoso, o Python Fluent, do Luciano Ramalho, acho que é um dos mais famosos de Python, bem profundo. Esse eu ainda não terminei de ler, eu quero terminar de ler quando eu tiver um tempo, estiver trabalhando com Python novamente. Mas ele está disponível também, o código dele também é disponível, ótimo livro. E última indicação aqui é o curso do FastAPI do Zero do Dinossauro. Adorava trabalhar com FastAPI, eu achava muito divertido, o Dinossauro é espetacular. Esse curso em especial eu não fiz, é novo, assim, mas eu tenho certeza que ele deve estar sensacional. Então, se você gosta dessa área de web e gosta de Python, eu acho que é imperdível. Deve estar muito legal. Tá, agora eu vou tentar responder a pergunta, título da minha palestra. Por que eu gosto de open source? Bem, como eu falei, eu gosto de videogame. Eu não trabalho com desenvolvimento de jogos, não sei se vou trabalhar um dia, mas o que eu faço hoje em dia, e desde o início da minha carreira ali, eu trabalho com desenvolvimento web, mas hoje não sei o que eu faço, eu diria que é mais um back-end. Eu acho muito divertido. Então, para mim, quando eu estou programando, eu me sinto como se estivesse jogando videogame. E quando estou resolvendo um bug, uma fase difícil, então eu me sinto muito feliz ali no trabalho. Então, e às vezes, sei lá, estou esperando o pessoal usar PR, estou ali no tédio, o que eu faço é ir procurar algum projeto novo para mexer, para brincar. Então, é assim que eu vou conhecendo as outras coisas. Então, ter essa gama infinita de oportunidades ali para a gente conhecer projetos novos é muito gratificante e muito divertido para mim. Aqui de exemplo eu coloquei um outro projetinho meu, que é, acho que o meu xodózinho, o CLY, que é uma brincadeira com CLI, que seria interface de comando, né? Só com Y no final, que é uma interface de comando feita em Python. É uma interfacinha bem simples, assim, só que eu acho que ela tem bastante valor, ela não tem nenhuma dependência, só usa as bibliotecas padrões do Python. A única dependência, se eu não me engano, é que
precisa do Python 3.7 ou maior para você rodar ela. E a coisa, acho que, hoje em dia, a coisa que eu mais gosto de fazer é fazer interface de comando. Eu acho muito divertido. Até, por exemplo, ano passado, como eu falei, eu fui contratado para a parte de Kubernetes, mas hoje em dia eu trabalho com Go e Kubernetes. O que eu fiz para aprender Go ano passado foi fazer uma CLI. Então, isso me ajudou a fixar, entender ali as, as diferenças do Go em relação ao Python e conseguir esse time mais confortável para programar em Go. Aqui talvez algo meio polêmico. Para mim, documentação é a parte mais importante do projeto, até mais do que testes. Só que, talvez demore assim, para a gente pegar todas as nuances da documentação, fazer aquilo que a gente estava procurando. Então, ter exemplos para nós dispor, eu acho muito importante. E o que eu acho disso em relação ao pessoal, é que, por exemplo, fiz algo há 3 anos atrás. Se tiver aquilo lá no meu dispor para dar uma olhada e ver, poxa, eu quero fazer algo parecido. Como é que eu fiz naquela vez? Então, sentir aquilo que eu já fiz e ver com novos olhos, acho que ajuda a até ver, fiz assim, por que fiz assim? Dá para melhorar nessa versão que eu vou fazer atualmente? Então, acho que ver essa visão do passado, assim, para o futuro, acho interessante. E também poupar tempo, né? Porque, como eu falei, documentação é importante, mas se você tiver um exemplo que funciona a seu dispor, você pode poupar bastante tempo. E acho que o mais importante é ajudar pessoas, né? Eu acho que exemplo, assim, que sempre fico feliz é, por exemplo, algum amigo meu pede alguma coisa, quero, por exemplo, fazer uma imagenzinha com poeta. Você sabe como é que eu faço? Eu fiz assim, vê se te ajuda, eu mando o link ali do meu repositório. Pô, era esse mesmo, valeu. É gratificante quando alguém te elogia por aquilo que você fez. Então, isso é algo que eu acho interessante. Já finalizando, nossa, eu falei rápido de novo. Mas já finalizando a palestra, eu acho que a parte mais importante da minha palestra é dicas para contribuir com o projeto open source. Então, coisa que eu quero deixar mais claro possível é que qualquer um pode contribuir para qualquer projeto. Tem o exemplo, por exemplo, do Django. Para contribuir no Django, o que eu preciso? Não, você precisa ter 30 anos trabalhando com Python, 3 PhDs. Não. Você quer? Quero. Pode. Pronto, só isso que você precisa. De exemplo aqui eu coloquei as Good First Issues. Isso aqui é uma label que você pode filtrar issues de um repositório que elas indicam que são issues mais fáceis ou mais acessíveis para quem está começando aquele projeto. Então, algo mais simples você entender logo de cara, sem precisar, por exemplo, entender todo o projeto por um todo para poder trabalhar nelas. Mas também, se você quiser contribuir pela primeira vez num projeto que você nunca viu, não precisa ser Good First Issue, não tem uma regra. Eu, por exemplo, não gosto disso. Eu sou, como eu falei, gosto dessa coisa de curiosidade. Então, quando eu vou trabalhar num projeto novo, a primeira coisa que eu faço é, deixa eu tentar entender esse projeto. Eu vou olhando assim, arquivo por arquivo, de passo por passo, tentando entender por que está daquele jeito, por que a organização está daquele jeito. Depois eu tento ler um pouco de documentação para ver o que eles me explicam sobre aquilo. E aí sim, eu falo, acho que eu tenho um entendimento, eu anoto assim, um bloquinho de notas, o que eu gostei, o que eu não gostei, e eu falo, não gostei disso aqui, deixa eu tentar melhorar. E aí começo a criar meus pés em cima daquilo lá. Então, mais ou menos assim que eu gosto de ter a primeira contato com o projeto. Mas não tem certo e errado, cada um faz do jeito que quiser, e isso é o mais legal, acho que, da nossa área. Tenha paciência. Por exemplo, tem muita gente desses projetos que a gente conhece, que não ganham por isso, trabalham no tempo livre, trabalham no final de semana. Então, não espere assim, abrir o PR hoje, amanhã tem que estar beijado. Calma, não é assim. Mas também não tenha paciência demais. Como exemplo, assim, que eu já passei, tipo, eu tenho um PR meu num projeto grande que está aberto há mais de 2 anos e parece que não tem movimentação nenhuma. Eu tenho um PR meu, um outro projeto grande que demorou 1 ano para ser realizado e a resposta foi, a gente não quer isso não, valeu. Aí fechou. E assim por diante. Então, dá para ter uma experiência fantástica no open source, mas também dá para ter essas experiências ruins. Então, o que eu quero é tentar filtrar vocês para ter apenas as experiências boas. E como é que dá para filtrar um pouco disso? Como é que eu sei que o meu professor vai ser legal comigo ou vai ser ruim comigo? Tenta pedir dicas mesmo, tipo, não, já contribuí naquele projeto, pode contribuir que você vai gostar. Então,
acho que ter essas dicas eu acho que é o mais importante. Então, sabe? Então, fitar os pés para você ver se está num ambiente legal e que vai ser uma experiência legal para você. Opa, pessoal, tá tudo tranquilo por aí? Opa, beleza. Você terminou já, Matheus? Matheus? Ah, então. Pessoal, eu desconfiei que tinha dado algum problema. Eu vi que estava. Porque a gente fica mais ou menos que monitorando. É isso, isso. A gente fica mais ou menos fazendo um monitoramento aqui, né? Só para ter certeza de que está tudo ok. E aí eu vi que ele tinha parado de falar, né? Então, voltou? Voltou. Matheus? Opa, acho que a minha conexão caiu aqui. Então, Peraí, desculpa, eu tô com. Deu. Eu estava com a aba mutada. Eu acho que você caiu, né? acho que sim. Agora Tá. você consegue me ouvir novamente? Sim, tudo certo. Pode prosseguir. Deixa eu compartilhar a tela novamente. Beleza. Tá, desculpa aí, pessoal. Deixa eu voltar do início, não sei qual parte que me cortou. Então, voltando aqui, o Builder é um projeto para você gerar um controlador de Kubernetes com já partes do código já feitas para você e já com algumas facilidades para você. Por exemplo, a suite de teste já configurada, o Ninter já configurado, então várias facilidades já para você. Por que eu acho esse projeto bom de contribuir? A mantenedora principal, a Camila, é brasileira e é muito gente boa, respeitosa, olha todos os PRs. Por exemplo, tem coisa que eu já pedi para ela que ela falou, não, isso aí não é muito bom. Mas ela não falou assim, não, Matheus, você está errado, sai daqui. Ela falou, essa issue aqui, nesse momento, acho que não é boa para você, mas não pode ser boa para toda o resto da comunidade que usa o Builder. Então, é um projeto muito legal. Eu descobri ele por acaso, assim, porque no meu projeto que eu trabalho lá na Red Hat, a gente usa o Aperto SDK, que é uma interface de comando, usa o Builder, que é uma outra interface de comando, e aí eu fui debugando assim, falar, deixa eu ver como é que isso aqui funciona, porque eu queria entender mais a nossa ferramenta. E aí, por sorte, caí num projeto muito bom. Então, eu tento contribuir de vez em quando tem tempo, e, assim, a experiência é muito boa. Então, se você gosta de Go, de Kubernetes, acho que vai ser uma experiência muito boa, além de ser também um projeto parte do ecossistema Kubernetes. Então, ter contribuição ali no projeto do ecossistema Kubernetes, acho que pode ser até importante para você. E era isso, pessoal. Então, agradecer a todos pela atenção. Deixei aqui minhas redes sociais, então, meu GitHub, meu LinkedIn e o meu site pessoal, caso vocês queiram se conectar comigo. Muito obrigado, meninos, pela atenção. É isso.